Ex-deputado Deltan Dallagnol viajou nesta madrugada para Chicago, nos Estados Unidos. Dallagnol havia sido sentenciado pelo Superior Tribunal de Justiça a pagar 2,8 milhões de reais relativos a gastos com diárias e passagens na Operação Lava Jato. Num pedido de apoio a correligionários, Dallagnol diz ter recebido 150 mil reais de agentes de Deus para pagar a sentença. Como vocês veem essa movimentação? O Dallagnol chegou ao fim, Carlotto? Eu acho que a Lava Jato está em uma situação muito complicada, né? Em primeiro lugar, não é só a Lava Jato, todo esse punitivismo, né, começa por a questão, nós já discutimos aqui, né, do Tony Garcia, que revela uma coisa que, se for 1/10 do que ele diz é verdadeiro, o Moro tem que ir para a cadeia imediatamente, porque ele pode estar destruindo provas, é uma coisa gravíssima. Depois, o Toffoli diz que condena o Genuíno, sabendo que ele era inocente. Para mim, cometeu um crime que precisa ser... Bom, e assim vai. Então, eu acho que tem uma situação, que, assim como o bolsonarismo, que tem relações com o lavajatismo, mas não são exatamente a mesma coisa, é importante dizer, né? Acho que são forças relativamente autônomas, eu acho que eles também estão na defensiva e todos precisam pagar. E acho... Dirceu falou sobre ser uma questão política, né? Não é uma questão judicial, mas é também uma questão política. Eu acho que a questão da Lava Jato, dos crimes que foram cometidos pelo judiciário brasileiro, eu acho que, assim como no 8 de janeiro, você precisa ter, nós estamos num momento que você precisa ter uma ritualização da verdade. Não basta, né, a gente mostrar, olha que absurdo, você tem que ritualizar. Então, eu acho que, do mesmo jeito, nós devíamos ter ido imediatamente para uma CPI do golpe, menos porque para competir com a investigação que já estava sendo feita, e mais por esse processo político de ritualização, assim como teve na CPI da Covid, você ritualizar para politizar, inclusive, né, esses absurdos que foram cometidos. Então, eu acho que precisa, assim como no 8 de janeiro, nesse caso, ritualizar. O que eu só queria, antes de encerrar, dizer o seguinte: essa questão que o Dirceu colocou, né, e Valéria também, mas acho que o Dirceu enfatizou muito, essa questão do golpe do 8 de janeiro está diretamente ligada à questão militar, né, a nossa estratégia de defesa, a organização das Forças Armadas. Hoje, às 9 horas, toda segunda, além de estar aqui, é meu dia de estar eu estou no Manifesto Petista às 9 horas. Procurem, né, o YouTube com o Genuíno. O Genuíno propôs exatamente esse debate. O título é Ligações Perigosas, o celular do Mauro Cid e a questão militar, onde ele vai... e aí depois é uma espécie de entrevista que a gente vai fazer com o Genuíno em torno dessa questão. Então, já vou aqui fazer meu convite, né, e dizer que convidar todo mundo para assistir. E acho que é isso. Acho que a gente tem que estar num momento de ritualização da verdade para avançar, fazer o bolsonarismo, a extrema-direita, ir para a defensiva ainda mais do que eles estão, e a gente poder reconstruir, mais do que reconstruir, né, fazer o país avançar, porque reconstruir só diante de tudo que foi feito e de tudo que foi destruído não será suficiente. O Manifesto Petista, tem gente perguntando em que canal? Chama Manifesto Petista. No YouTube, Manifesto Petista. É uma iniciativa editorial de petistas. Tem, enfim, cada dia é uma bancada, a gente entrevista, já até entrevistamos Zé Dirceu lá no Manifesto Petista, e hoje o Genuíno é membro da bancada, mas hoje a gente ele toca aí o debate, a gente vai entrevistar. Procurem no YouTube Manifesto Petista. Canal Manifesto Petista, gente, procura aí. Zé Dirceu e Dallagnol e Moro acabaram? Tá ruim. Voltou. Dallagnol? Quem é Dallagnol? Veja bem, acho que a Maria colocou muito bem. Precisa uma comissão da verdade sobre a Lava Jato.
talvez um tribunal, né? Como já foram feitos vários tribunais, né? Paralelo, vamos dizer assim. E precisa anular a Lava Jato, né? Porque o que falta mais para anular a Lava Jato? Aparecer mais o quê? Né? Cada dia aparecem novas provas, né, dos crimes que eles cometeram, dos objetivos políticos e do enriquecimento ilícito. Né? Então, eu acredito que é uma questão que. E o Moro, sabe? Tudo indica que será cassado por crimes eleitorais. Então, nós estamos num momento que vai aquele momento que a quantidade vira e muda a qualidade. Né? A quantidade de denúncias, de fatos, de provas, vai tornando imprestável, né? Como se diz, as provas que levaram à condenação de muitos de nós, inclusive eu. Eu fui condenado num processo que a Petrobras disse que não houve ilícito, e o Moro aceitou a denúncia. E já era para arquivar. Se a Petrobras diz que não houve ilícito, ele consulta a Petrobras diz que não é ilícito. Aí ele absolve a empresa que ganhou a licitação, declara legal os 7 milhões que foi pago ao consultor, inocente o consultor, e me condena. Quer dizer, me condena para me prender de novo, única e exclusivamente para isso. Todo o objetivo da Lava Jato processual era a delação, levar a delação. Todo o objetivo. Então, 40 anos de prisão eles me condenaram. Então, com a idade que eu tinha, né, só de regime fechado, são 6 anos e meio, mais 6 anos e meio aberto, e ele diz, o Delanol na Vaza Jato, numa das conversas, que eu ia morrer na prisão. Diz que procura um processo aí para nós prender ele de novo, denuncia a filha dele que ele delata. Então, isso aí é justiça? Mas eles me prenderam. Eu fui preso 3 vezes pela Lava Jato. Ganhei 2 habeas corpus do Supremo. E eles desobedeceram o Supremo e me prenderam de novo. E depois que o Supremo me soltou, eles desobedeceram e me impuseram todas as cautelares. O Supremo cassou as cautelares. Como foi a ação penal 470, nós não tínhamos sido nem julgado ainda, o Joaquim Barbosa recolheu nossos passaportes. Porque, na verdade, nós fomos condenados antes pela imprensa, né, no caso da ação penal 470. Né? E eu fui condenado, inventaram, deturparam o Instituto do Domínio de Fato, que é para estabelecimento de penas, para ser a prova para me condenar. E teve ministro que disse que ia me condenar com base na literatura jurídica, não tinha prova. O outro que o ouro das provas cabia a nós. E ficou claro que me condenaram politicamente. Né? E conseguiram, porque faz 17 anos que eu estou com a condenação da ação penal 470. E estou inelegível há 20 anos, sendo que a Constituição diz que só pode ser 8 anos. Mas fizeram a lei da ficha limpa, que é inconstitucional, retroativa, e foram mudando. Hoje, os 8 anos começam a contar depois que você cumpre a pena, que antes era da condenação, antes era do final do mandato, antes era no dia da condenação. Então, é um sistema jurídico, certo, que está totalmente falido, que precisa ser revisto. A Lava Jato precisa ser anulada, na minha opinião. Evidentemente, o doutor Dallagnol não precisa dizer mais nada, né? O personagem, ele se expõe, né? Revela quem ele é, né? Ele, acho que consultava a Bíblia para saber se condenava alguém ou não, entendeu? Porque da maneira que ele usa e abusa do nome de Deus, né? E usa e abusa da Bíblia, entendeu? Ela passa a servir a objetivos que não são cristãos, né? Vão contra a Bíblia, né? É o caso concreto da ação e da atuação dele. Tá certo. Valério Arcari. Bom, eu creio que todo o tema da Lava Jato é um tema que tem importância estratégica para qualquer projeto de transformação do Brasil. A Lava Jato foi uma operação política construída a partir de uma investigação viciada que obedecia a um cálculo, que era
ilegalizar a esquerda brasileira. O sentido dela foi decapitar a direção do PT. Começaram com o Zé Dirceu, com o Genuíno, e não pararam enquanto não condenaram o Lula e impediram a sua candidatura em 2018, abrindo o caminho, evidentemente, para a eleição de Bolsonaro. Então, nós estamos falando de uma operação disfarçada de justiça contra a corrupção para ilegalizar a esquerda brasileira. Evidentemente, o regime da Nova República é um regime no qual existiu, e infelizmente ainda persiste, relações de corrupção entre a riqueza e o poder. Nós não podemos ser ingênuos no que remete à relação de prefeituras, governos estaduais com as grandes corporações capitalistas. Mas o sentido da Operação Lava Jato era impedir o PT de vencer as eleições em 2018, ilegalizar a esquerda e decapitar a direção da esquerda. E veja, a ironia cruel da história é que os governos do PT foram governos de reformas moderadas. Imaginem o que teria sido se o Zé, ainda quando estava no governo, Zé, se você tivesse tomado a iniciativa de medidas mais duras contra os interesses dos capitalistas. Não foi preciso, ou seja, mesmo um governo que queria uma negociação com a classe dominante, mesmo a Dilma tendo indicado Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda, a Operação Lava Jato foi implacável para legitimar o impeachment, a derrubada do governo, com a cumplicidade de toda a mídia. E nós ainda não vimos um editorial da grande mídia, a começar pelas empresas mais poderosas, que são empresas familiares, que têm o monopólio da comunicação social. Eu não via a família Marinho, a família Frias, a família Mesquita, os donos da Bandeirantes, dizerem publicamente: nós fomos enganados, autocrítica, fomos cúmplices de uma operação política que ameaçava o regime democrático. Não! Nós estamos falando de uma campanha política que não deu direito de defesa àqueles que estavam sendo atacados, que manipularam as informações e abusaram do poder, e quando tiveram oportunidade, chegaram ao limite da provocação, que foi colocar Zé Dirceu, Genuíno e Lula na cadeia. Então, Deltan Dallagnol tem contas a prestar. E, evidentemente, não se trata de vingança, mas de justiça, porque a impunidade abre o caminho para que nós tenhamos que dramaticamente reviver experiências semelhantes, porque não foi a primeira vez que a bandeira da corrupção foi utilizada no Brasil para legitimar golpe de Estado. Não foi a primeira vez, foi assim que construíram 64. Então, Dallagnol, ele não pode fugir da justiça e o seu destino tem que ser a prisão, assim como o do Moro. E nesse terreno, evidentemente, nós estamos atrasados. Estamos atrasados porque há uma rede de cumplicidades muito poderosa que quer diminuir o significado deste balanço histórico. Eu estou, portanto, entre os que defendem que Dallagnol, o destino de Dallagnol tem que ser os tribunais. Tá certo. Vamos para a última pergunta da noite. Não. Quer comentar? Tem que terminar. Acabou já o tempo? 10. Bom, hoje vocês descumpriram rapidinho, arcabouço fiscal. Vai passar no Senado? Zé Dirceu começa e já pode ir. Vai ser tranquilo? Acredito que sim. Não há nenhum sinal, nenhuma evidência que não seja assim. Até porque nós sabemos que é um compromisso que foi feito no limite daquilo que nós precisamos e daquilo que eles não querem que nós passamos. Né? É evidente que o arcabouço fiscal não é o nosso objetivo estratégico, né? Mas importante. Porque, de qualquer maneira, é muito importante a confiança e também
quer dizer, vamos dizer assim, o clima do país nesse momento, entendeu? Porque nós precisamos criar um estado de ânimo no país que há muito pessimismo, e a imprensa, principalmente, joga muito para baixo. Eu tenho andado pelo país, certo? E vejo que há forças produtivas, forças econômicas dispostas a fazer grandes inversões, assumir projetos, porque toda a política econômica no Brasil tem que ser pensada para a América do Sul e para o mundo, não pode ser pensada só para o Brasil, entendeu? Todas as mudanças na estrutura produtiva brasileira, tecnológica, avanços no conhecimento, tem que ser pensado assim, nós não podemos ter. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos produzir potássio e ureia, mas a Argentina tem uma das maiores reservas de potássio do mundo, e a nossa está na Amazônia. E a Venezuela pode produzir toda a ureia que o Brasil precisa. E nós estamos importando da Rússia. O custo de logístico disso, isso vale para o gás também. O nosso gás está custando $14. O gás custa 2, 3 nos Estados Unidos, mas não porque nós somos piores que os americanos, que lá as condições para produzir o gás não tem comparação com o Brasil. O custo aqui é porque nós tiramos a 350 quilômetros de distância a 8 mil metros de profundidade, né? O gás e o petróleo. E assim sucessivamente. Então, eu acredito que aprovar a âncora agora, depois da reforma do IVA, vai nos ajudar a atravessar esse período até 2004. O importante é sair de 2004 de pé. Nós temos que construir um discurso político, uma articulação política, fazer uma campanha que nos dê condições de avançar em 2005 e vencer em 2006, porque não há projeto para um país como o Brasil, 4 anos. Não existe para nenhum país do mundo. Bom mesmo é governar 20 anos. Muito obrigado. Obrigado, Mas Zé. é 24, 25 e 26, viu, Zé? É 24, 25 e 26. Eu vou ter que sair aqui me pressionando já. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Bom, então agora Valério vai, a Carlota acaba. O Senado? Não, vai ser aprovado, Haroldo, evidentemente. Vai ser aprovado com mais facilidade do que foi na Câmara. Vai ser aprovado por uma imensa maioria. E já foi por uma imensa maioria na Câmara. E qual o significado político disso? Que eu não tive tempo de fazer a pergunta inteira. O sentido da aprovação no Senado, o sentido é que está preservado uma estratégia de buscar a qualquer preço o superávit fiscal, que é um pouco a maior preocupação, é a maior preocupação da classe dominante brasileira, o tema da proporção da dívida em relação ao PIB, porque remete à estabilidade da moeda. E eu não tenho nenhuma dúvida, todas as frações capitalistas apoiam, até os bolsonaristas apoiam que haja uma âncora fiscal, ainda que mais suave do que aquela que foi imposta pelo Paulo Guedes. Eu receio, entretanto, que, como já discutimos em outras oportunidades, isso não é uma boa notícia. Eu não sou tão otimista como o Zé, eu não estou prevendo que a aprovação do arcabouço fiscal é o bastante para convencer os donos da riqueza no Brasil, que, por outro lado, estão divididos diante do governo, né? Nós continuamos com a classe dominante, a burguesia está dividida diante do governo, há uma fração que é a oposição, evidentemente, uma maioria no agronegócio, setores do capital financeiro, mas isso não é o bastante para que haja inversões produtivas, investimento, imobilização de capital. Ao contrário, é possível que aumente o investimento externo por variadas condições, entre outras, o fato de que o Brasil continua sendo muito atrativo, porque as taxas de juros que são praticadas no mercado doméstico, elas, mesmo considerando as flutuações do câmbio, é muito atrativa. Há uma tendência, como vocês sabem, a que haja uma contenção da dívida pública norte-americana, ou seja, o Fed já sinalizou que interrompe o período de elevação das taxas básicas e o Brasil continua praticando as taxas de juros mais elevadas. Então, eu creio que sim, que vai ser aprovada, mas, infelizmente, isso está muito longe de poder garantir
investimentos privados que sejam suficientes para alavancar um crescimento econômico mais dinâmico. E não estou entre os que tocam tambor quando nós temos uma projeção de crescimento do PIB de 2%. Isso é completamente insuficiente para as sequelas que ficaram da destruição de todos os últimos 6, 7 anos e o papel do Estado. Portanto, a contrapartida, para terminar, Haroldo, a contrapartida da aprovação do arcabouço fiscal, do calabouço fiscal, é que a capacidade de investimento do Estado fica muito limitada. E, portanto, o governo Lula, em grande medida, fica refém da disposição, né, da vontade, da atitude subjetiva dos donos do capital. Uma aposta muito arriscada. Câmbio. Obrigado, Valério. Carlotto, aprovação e sentido político dela. Com certeza absoluta vai ser aprovado. Acho que vai ser aprovado por uma margem grande, até porque depois que o governo fecha a maioria, aumenta o custo de você votar contra, então a tendência também é você ter uma migração de votos. Então, acho que vai ser aprovado. O significado político, veja, o Dirceu falou claramente, Valério complementou, né? Existiu um acordo, né, daquilo que não querem que a gente faça. E o que não querem, a gente, como eu, o que não querem que a gente faça? Um plano robusto de investimentos. Porque isso, como nós já dissemos na primeira pergunta, era uma pá de cal na hegemonia bolsonarista, certo? Ou seja, você fazer um plano de investimento robusto, que transformasse a matriz produtiva, que colocasse o Brasil na linha, né, na fronteira do novo desenvolvimento, é algo que, neste momento, nos limitaram de fazer. Se a gente aceitou isso fácil demais, eu acho que é um debate para ser feito. Mas acho também que tem jogo para ser jogado. Uma das questões importantes é que os resultados... Veja, eu ouvi hoje o boletim da Fox, ele chama atenção para o fato de que o mercado financeiro melhorou a projeção de todos os indicadores econômicos, todos. No caso do crescimento do PIB, Valério colocou bem, 2% é muito pouco, mas veja, é o dobro do que eles estavam projetando. Eles estavam projetando que o Brasil cresceria 1%. Agora estão projetando que o Brasil vai crescer 2,4%. Veja, é muito pouco para o que precisamos, mas eles dobraram a avaliação. Dentre outras coisas, porque a aposta do Lula e do Haddad, eu acho, é que a roda da economia vai girar com os programas sociais que eles conseguiram, com a PEC da transição, manter. Com esta roda girando, você aumenta a arrecadação e aumenta a margem de manobra que o arcabouço fiscal coloca. É uma aposta. Se vai funcionar ou não, a gente precisa ver, mas eles estão apostando nisso. O Lula está apostando também, a meu ver, que vai ter muito investimento externo no próximo período. Investimento esse que ele está pessoalmente, inclusive, mobilizando. Daí por que tantas viagens? Né? Ninguém acha... Só a Globo acha que Lula está viajando, que é o Nobel da Paz, por favor, né? Ele está viajando porque ele sabe que ele tem uma restrição muito grande de investimento pelo teto de gastos e agora com esse arcabouço que foi necessário, enfim, para pressionar o Bob Fields, mas o Campos Neto, né? Mas ele está mobilizando isso, todo o seu prestígio para conseguir um investimento para fazer essa roda girar e aumentar a arrecadação. E, por fim, eu acho que, de fato, o custo está ficando cada vez mais evidente que a autonomia do Banco Central não tem nada de autonomia. Né? É um movimento financeiro de controle da agenda econômica do governo, o que é um absurdo do ponto de vista político, e com isso eu concluo, porque, veja, se nós fizermos toda uma ampla aliança, inclusive com setores liberais, para defender a democracia, não tem cabimento a gente ter no coração da nossa estrutura política, né, uma instituição que fere a soberania popular, que é o Banco Central Autônomo. Isso presta um desserviço para a democracia brasileira e eu acho que é um debate que daqui para frente a gente vai precisar enfrentar. Que bom que estão convocando, o PT está convocando as pessoas para se voltar, né, para se rebelar contra o Banco Central, porque isso... contra a política de juros altos, porque isso realmente é um absurdo, né, que toda a economia esteja indo numa direção e eles estejam sabotando o governo, porque é, sim, uma peça... O Campos Neto era do governo Bolsonaro.
e continuam bolsonaristas no coração da política econômica do governo Lula. Não, e continua governando, né, sob a lógica, governando o BC sob a lógica bolsonarista, ou seja, é como se ele não tivesse passado pelas eleições, só os outros 220 milhões de brasileiros, 210 milhões. Gente... Porque ele diz que é técnico, mas ninguém acredita nisso, né? Técnico. Nem o Luxemburgo é técnico nesse nível. Carlotto, Arcari e Zé Dirceu, que já foi, mas volta aqui a semana que vem. Obrigado por vocês. Obrigado a todo mundo que comentou. Teve gente que fez super sticker. Quero agradecer aqui a Rose Cleide e a todo mundo que é assinante, também participou dessa conversa, membro pagante do YouTube do Opera Mundi. Valeu, boa noite e até mais, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.